gente, naquele dia, naquela hora, a praia a praia mais perigosa do Brasil, dizem, Itacoatiara, é na ponta da Baía de Guanabara, né? Então as ondas são tão fortes que lá que tem os campeonatos de surf e Sim. tudo. Eu nem entrei naquela praia braba, mas dei uma entradinha assim de leve, tava de bermuda, tectel, molhou um pouco a bermuda. Aí eu falei com meu primo, vamos dar uma volta. Eu queria namorar, queria, né? Vamos dar uma volta. Ele me mostrou uma pedra grande, Pedra do Pampo, quem conhece lá em Itacoatiara. Eu fui subindo, subindo, e ele foi me mostrando o lugar onde ele pulava. Mas meu primo sabe nadar. Desde pequenininho fazia natação, se garantia. Quando ele foi mostrar, o limo não escorregava onde a gente pisava na pedra. Mas por causa da bermuda que foi molhada, escorregou, escorregou. Quando chegou no pé, uma parte lá, o limo molhou e ficou escorregadio. Eu escorreguei na parte que meu primo dizia que ele pulava. Quando eu escorreguei, ele pensou que era brincadeira minha. Só que a praia estava em alta ressaca, com ondas grandíssimas. E quando eu escorreguei, sabe aquela cena que você está caindo de um prédio e você diz assim, não, isso não está acontecendo. Sim. Isso é mentira, isso é um sonho, daqui a pouco eu vou acordar. A minha sensação era essa. Não, isso não está acontecendo, sabe? Quando eu escorreguei, meu primo depois disse que eu escorreguei a única parte das pedras que não tinha marisco. Senão rasgava tudo, minhas pernas, nádegas, rasgava tudo escorregando. E ali eu escorreguei e comecei a tentar nadar contra as ondas para dar a volta na pedra. Era grande, era a distância, né? E não era a forma certa. Depois o meu primo explicou que quando ele mergulhava, quando o mar estava mais tranquilo, ele subia ali mesmo pelas pedras. E do outro lado tinha um caminho também mais fácil. Mas eu rapidinho cansei, não consegui, nem meu braço não aguentava mais, eu não sei nadar direito. Aí meu primo viu que era sério, comecei a afundar, comecei a gritar socorro e afundar. Aí meu primo, um abraço no meu primo, no meu primão, Cadu. Mas não foi o que ganhou no muro não, né? Não, foi engraçado. O primeiro acidente foi na família da parte de mãe. Né? E foi motivo até de conversão, de fé, crescimento para esses primos. Mas agora foi na parte de pai, né? Que são menos primos, mas esse meu primo que é da minha idade, é um primo-irmão, né? Um abraço para Cadu, se não fosse ele, eu não estava hoje falando. Ele não pensou duas vezes em dar a vida dele por mim ali, né? Então ele mergulhou, ele ficou tentando, meu pai ensinava, meu filho, se um dia você estiver se afogando, não tenta segurar na pessoa, porque senão você vai matar a pessoa e morre os dois. Aí eu lembrava disso na hora, mas não tinha onde eu segurar, eu afundava, eu segurava nele, eu dizia, não posso segurar. Eu segurava, bebendo água, e eu vi que encheu de gente em volta da pedra, né? Muita gente mesmo, estava acostumado a ver muita gente morrendo lá, quando está em ressaca. Jogaram a prancha não deu certo, agarrou nas pés do vento, estava muito forte. E eu lembro mais ou menos de um senhor de barba grisalha que pulou e ficou tentando ajudar a gente, né? Eu já estava começando a entrar em coma, a beber muita água e tal. Inclusive, eu dou uma dica aqui, né, de uma oração que, nessa hora que eu comecei a beber muita água, eu perdi a oxigenação do cérebro. A explicação humana que eu dou para isso é essa, né? Mas, Guto, foi incrível. Parece que eu apertou um botãozinho aqui, e eu fiquei plenamente em paz, calmo, sem aquela agitação do afogamento. Meu primo disse que teve uma hora que ele tentou me subir pelas pedras, estourou o joelho dele todinho, e a onda derrubava nós dois, né? E eu caía batendo com a cabeça várias vezes nas pedras e afundava. Ele conseguiu me puxar. Ele e esse senhor, eles iam morrer junto comigo. Não tinha outra, né? Mas, de repente, ficou tudo em câmera lenta. Eu me via subindo e olhando para o céu. Depois eu descia, ia sumindo o céu, ia sumindo. Depois eu subia, mas eu comecei a conversar com Deus, como se eu estivesse assim, com você, tranquilo. Comecei a conversar com Deus, plenamente consciente. Falei, Senhor, mais uma vez, né? E quando você está morrendo, todos os seus sonhos assim passam rápido. Nossa, eu vou morrer sem fazer isso. A sua vida assim passa rápido. E como na primeira vez eu não contei, tinha uma oração. Esses dias eu descobri que uma mulher que três naufrágios que ela passou, ela não morreu, do Titanic ela passou, e ela tinha essa oração, provavelmente a mesma que eu tinha. Muitos dizem que essa oração não tem base de verdade, não tem base histórica, mas eu experimentei várias vezes na minha vida a eficácia dessa oração. E hoje eu entendo por quê. Que é a oração da Santa Cruz.
A oração da Santa Cruz diz: você não vai morrer de repente, você não vai morrer afogado, você não vai morrer queimado. Foi encontrada no túmulo de Jesus. Não existe uma base histórica se é verdadeira essa oração. Mas o fato é que eu não sabia que um dia era a cruz de Cristo que estava me perseguindo, que me amava, que um dia eu ia me tornar irmão da Santa Cruz, do Instituto Hesed da Santa Cruz e da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Não é a oração da Santa Cruz, mas é a fé na cruz de Cristo. Hoje eu entendo isso. Mas essa oração fazia essa promessa. Na primeira vez eu lembrei. Falei: Senhor, será? E teve um milagre. Nessa segunda vez, de novo, eu lembrei da oração da Santa Cruz. E eu pensei: Senhor, mais uma vez, não é? Mas eu disse, eu não tinha medo de morrer. Os meus pais, minha mãe era catequista, professora de religião. Então ela ensinava sobre o céu de uma maneira tão maravilhosa que eu dizia assim: mãe, eu quero morrer logo para ir para o céu, por que a gente não se mata? Aí ela diz: não, meu filho, não, porque você só vai para o céu se cumprir a sua missão. Se você se matar, você não vai para o céu, né? Ocorre o risco de não ir, então tem que cumprir sua missão. Aí eu entendo Terezinha, que disse para a mãe dela, né: mãe, eu quero que você morra, porque eu quero melhor para você, o céu, né? Então eu não tinha medo de morrer, nem na primeira vez, nem na segunda. Mas nessa vez eu falei: Senhor, será que novamente vai a promessa daquela oração? Olha a dúvida, né? São Tomé: será? Seja feita a tua vontade. Eu lembro que eu rezei, me entreguei nas mãos de Deus, né? E nessa hora eu apaguei completamente. Só um parêntese aqui: essa oração da Santa Cruz, em outros momentos, ela diz que se uma pessoa estiver em ataque de epilepsia ou estiver grávida para dar à luz, você faça a oração do lado da pessoa e a pessoa em ataque epilético vai ficar boa na hora. A oração, ela diz, como o senhor falou aí, ela diz essas promessas. Eu não vou morrer, né? de repente? Não vai morrer subitamente, não vai morrer afogado. Tá, não mas vai morrer a oração queimado. o senhor vai ensinar, não, pro pessoal? Posso terminar tudo aqui rezando. No Pronto, final a gente combinado, coloca aqui. então combinado, vamos lá. Final. Aí, uma vez tinha uma pessoa na rampa da igreja, deu crise epiléptica, né? Tava ali caída, se tremendo. Falei: oração da Santa Cruz. Peguei, coloquei do lado, rezei. Na hora, Guto, a pessoa ficou bem. Uma vez aqui, uma pessoa deu ataque epilético. Irmão João da Cruz estava próximo, irmão Bernardo Maria disse: é epilepsia, porque às vezes a gente não sabe se é coisa do inimigo, sim, já sim. tem muita, né? Aí o irmão Bernardo: é epilepsia, são sinais de epilepsia. Eu falei: alguém tem oração da Santa Cruz? O irmão João da Cruz: eu tenho aqui. O irmão João da Cruz colocou do lado, leu. Na mesma, o irmão João da Cruz ficou assustado. Como realmente o negócio funciona, né? Fecha parênteses. Nessa hora, gente, que eu já estava, não tinha mais o que fazer. O meu primo disse: ele já tinha perdido a esperança de viver. Ele, sabendo nadar, já tinha gastado as forças. Esse senhor que estava com ele, eu lembro, com a barba grisalha, que Deus abençoe esse homem, né? Que a gente se encontre no céu um dia, com a graça do bom Deus. Eles iam morrer também junto comigo, né? E quando não tinha mais o que fazer, Deus mandou um helicóptero da equipe de salvamento que estava inaugurando aquele dia. Nossa. Não inaugurar naquela hora, mas estava inaugurando o serviço de salva-mar. Eles iam pousar na Barra da Tijuca, não tinham lugar para pousar. Tinha um outro helicóptero lá no heliporto. Então eles foram dar uma volta. Quando deram a volta, viram a confusão e jogaram a rede, né? Jogaram aquela rede, pegaram a gente, tal. Tentaram me reanimar, eu parecia que estava morto, não dava reação nenhuma, estava em coma, e o meu primo com o joelho todo estourado ali, ele viu que eles fizeram: isso aqui não tem mais jeito, né? Já era. Meu primo, quando viu aquilo, ele tinha uma mágoa de Deus, né? Porque com 9 anos o pai dele morreu de câncer. Eu e ele tínhamos 9 anos nessa época, o pai dele tinha 34 anos, e ele dizia que não acreditava mais em Deus, não queria saber de Deus, não acreditava em céu, em nada. Mas nessa hora ele disse: Deus, se você existe, salva o meu primo. Se ajoelhou e pediu. Na mesma hora que ele pediu, eu tive reação, né, de colocar água para fora, e eles viram que eu estava vivo e me levaram no helicóptero. Meu primo forçou eles levarem a ele, eu não tinha espaço no helicóptero, mas ele disse: vocês não vão levar meu primo se eu não for. E ele foi junto, né? Enfim, quando eu cheguei no hospital em coma, o meu pai, olha a importância de um pai que ama os seus filhos, que dá a vida pelos seus filhos. Meu pai chegou, eu em coma, ele no meu ouvido começou a falar: filho, seu pai está aqui, está tudo bem, não se preocupa não. E começou a dizer, meu pai já tinha trabalhado em hospitais, já tinha feito isso com outras pessoas e via as reações, né? Começou a falar comigo, a presença do pai, E né? o senhor escutava?
Ainda não. Eu lembro como se fosse uma coisa escura, distante, um sonho assim longe, e eu fui começando a ouvir aos poucos. Foi vindo, sabe? Eu fui acordando com essa voz. Fui saindo daquela escuridão. De repente, vum, acordei, me levantei de uma vez. Pai, essa vez foi pior que a outra. E ofegante assim, meu filho, calma, meu filho, calma, meu filho. Meu pai me acalmou. Precisei fazer um outro furo. 9 anos, hein? Pois é, um outro. Não, eu tinha 14. Ah, já tinha 14. 14 anos. Aí eu fiz um furo em cima do outro furo antigo, do buraco aqui. Coloquei outro dreno, fiquei uma semana e tanto no hospital. E todo mundo de novo dizia: você nasceu de novo.